Olá, peoples! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Agradeço muito a vocês por permanecerem inscritos no meu canal, mesmo com essa minha parada, essa minha pausa aí nos últimos 30 dias. E devido até mesmo ao que eu falei, o motivo da minha pausa, questões de emoções e tudo mais, alguns problemas, muitas coisas acontecendo, eu resolvi trazer hoje como tema a questão das nossas emoções. O que a gente deve fazer com as nossas emoções? Controlá-las ou governá-las? Fabi, tem diferença entre controlar e governar a emoção, né? Vou convidar vocês a ler a Bíblia no livro de Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. E dentro desses capítulos, né, nesses capítulos todos, vai ser contada a história de José, né, muito conhecido aí pela maior parte das pessoas como José do Egito. José, gente, ele é o meu personagem preferido da Bíblia, né, com exceção de Jesus, né, que é um capítulo à parte. José, para mim, ele é... Eu super admiro José. Na Bíblia, em nenhum momento se comenta de falhas de José. Não que eu estou falando aqui que tenhamos que ser perfeito, mas é que em todos os outros personagens você encontra uma falha ou outra, né? Sempre tem alguma coisinha, mas José, ele foi perfeito, gente. Eu acho que José ele é o sonho de toda mulher, né? Primeiro porque ele saiu correndo dos braços da esposa de Potifar. E segundo, porque quando você olha e vê as injustiças que José passou, de ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, um rapaz, né, de apenas 17 anos é vendido como escravo, e aí esse menino ele é levado para o Egito, uma terra estranha, onde não conhecia nada da terra dele. Chegando lá, ele chega como escravo, gente. Pensa, ele era herdeiro, o pai dele era, nos dias de hoje, seria considerado aí como bilionário, trilhardário, sabe? Um homem de muitas posses, de muitas riquezas. O pai dele era muito respeitado onde eles moravam e, de repente, ele se vê como escravo numa terra estranha e ainda sendo obrigado a obedecer pessoas cuja qual ele nunca nem viu na vida, né? E imagine a cabecinha desse jovem, né, rapaz de apenas 17 anos passando por tudo isso. E essa foi a primeira injustiça da vida de José. A segunda injustiça veio quando a Bíblia deixa muito claro, né? Ela faz questão de deixar claro que José era um homem muito bonito, né? Fala da formosura que ele tinha, que ele era um homem de um rosto de boa... Em algumas Bíblias fala de rosto bem afeiçoado, outras fala que ele era um homem muito bem afeiçoado e de um porte de corpo muito bom. Então ele foi crescendo na casa de Potifar, ele chegou aí muito jovem, virou homem e se tornou um homem muito bonito e formoso que acabou atraindo aí o desejo da esposa de Potifar. E neste caso ela desejou estar com ele, né, em seu leito, e ele sempre se desvencilhando, e devido a isso ele não aceitou ir para o leito com ela por temer muito, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo, por respeitar e temer também a seu senhor, que era Potifar. Gente, eu vou pedir desculpas a vocês porque as crianças da minha rua hoje estão on e eu só consegui gravar o vídeo hoje, agora, nesse momento. Então, vocês já sabem, né? Qualquer barulhinho, enfim, eu gosto de coisas naturais porque eu sou natural. E aí, o que acontece? José, ele foge, né, da esposa de Potifar, ela muito irada por ele não ter aceitado ir para a cama com ela acaba acusando ele, né, de tentar aí, né, obter lá a força, e por conta disso Potifar acaba encaminhando José à prisão, e é a segunda, né, injustiça que ele sofre em sua vida. E aí com isso, novamente, José, que já estava num bom status, já tinha conseguido chegar aí a um bom lugar, né, perto de tudo que ele passou, que era ser administrador-mor da casa de Potifar, ele é encaminhado para uma prisão e lá ele recomeça tudo novamente. E aí, chegando lá, ele também conquista a confiança do carcereiro-chefe daquela prisão e acaba administrando, fazendo tudo que o carcereiro precisava fazer. A única diferença é que ele não tinha sua liberdade. Ele era um prisioneiro como qualquer outro, porém, ele fazia a administração de toda a prisão ali.
E com essas duas injustiças, eu quero focar aqui. José, ele foi levado como escravo ao Egito e se permaneceu como governador. Quando você olha todas as injustiças que José passou, você consegue imaginar tudo que ele deva ter sentido, né? A frustração, a decepção, a raiva que com certeza ele sentiu, a dor de ser filho de um homem com muitas posses, muitas riquezas, estar se vendo ali numa situação de escravo, né? Depois, conseguiu reerguer sua vida mediante mesmo toda essa turbulência emocional e da vida, ele se vê injustiçado novamente, sendo levado à prisão, né? Injustamente, né? E aí passar pelo fato, agora é muito pior do que ser escravo, ele ainda era prisioneiro de um crime que ele não cometeu. E é o que eu sempre falo, gente, quando você colhe frutos daquilo que você plantou, se você fez errado e você tem a consciência da lei da semeadura, você colhe o que você planta. Você fez errado e você tem consciência, ok. Eu vou passar o pão que o diabo amassou, mas isso aqui eu tô colhendo porque eu mesmo plantei. Mas uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é ter que colher os frutos de algo que ele não fez, pela injustiça. Isso é algo que mexe muito com as emoções de uma pessoa, porque você fica, caramba, eu fiz tudo certo, tudo que me foi ensinado, tudo que eu vi, tudo que Deus mandou. E tem coisas, gente, que acontecem na nossa vida das quais a gente não tem controle nenhum, né? E que quando acontece, a única coisa que você fica no meio daquele turbilhão, eu costumo chamar turbilhão de emoções, né? Parece que você tava lá na praia, aquele dia de sol lindo, e de repente do nada vem um tsunami, você se viu ali preso, e tudo que você tenta fazer é tentar sair, né, com vida daquela tragédia ali. E assim é na vida, né? Às vezes você tá lá, você tá fazendo tudo certo, alguém vai lá e faz alguma coisa muito errada e você se vê ali numa injustiça muito grande, com aquele turbilhão de emoções. E o que fazer com essas emoções? E por que eu tô querendo trazer isso hoje? Hoje é dia de Pentecostes, para quem é cristão. O Pentecostes, ele significa o 50º dia após a ressurreição de Jesus. Com 40 dias ele volta, né, aos céus, após ficar 40 dias aqui na Terra. E no 50º dia acontece uma reunião lá entre os cristãos que permaneceram em Jerusalém. E esses cristãos que permaneceram ali em espírito, eles acabaram recebendo o Espírito Santo. Eu queria hoje, eu fiquei muito na dúvida entre trazer o meu testemunho e entre falar a respeito de receber o Espírito Santo. E Fabi, o que isso tudo tem a ver com emoções, José, Pentecostes, batismo com o Espírito Santo? É justamente sobre isso. O que eu vejo muito? Eu sou uma pessoa extremamente observadora. E eu fico observando as pessoas, principalmente no meio cristão, aonde parece que as pessoas, elas não conseguem ser sinceras com elas mesmas. Elas querem controlar suas emoções. E existe, gente, uma diferença entre você controlar suas emoções e uma diferença entre você governar as suas emoções. Se você tem ou já teve um cargo de liderança, se você já esteve à frente de alguma coisa aí na sua vida, você com certeza deve ter percebido que ali na liderança você teve acesso a informações das quais você não podia passar para os seus subordinados ou para as pessoas que estavam abaixo de você, porque você falar tudo que você ouve que vem de cima, se você falar para quem está abaixo de você, pode causar um certo pânico e trazer aí um certo reboliço desnecessário. Então, quando você, por exemplo, você é supervisor de uma empresa e aí na reunião que você teve lá com seus coordenadores e gerentes, foi dito que haveria um layoff. Para quem não sabe o que é layoff, é desligamento em massa. E pode ser que aconteça esse layoff e que você já deve ficar de olho em quem, caso aconteça, em quem você vai desligar na sua equipe. E aí, de repente, se você tem na sua equipe lá funcionários que não são ruins, você já sabe quem você vai desligar. Mas se todas as pessoas da sua equipe são boas, você fica, e
agora? O que eu vou fazer se isso acontecer? Só que você também não pode chegar nas pessoas para falar isso, porque senão, caso não aconteça, você vai estar causando aí um mal-estar muito grande. Então, o que você vai poder fazer com essas pessoas é chegar e falar, olha, gente, até na reunião que teve hoje, eles estão pedindo para que a gente priorize, sei lá, meta, qualidade, enfim, você vai tentar de uma forma assim. Então, vamos aí focar nos resultados que a empresa pede, porque amanhã, porque isso vai ser bom para vocês, amanhã depois se acontecer, vocês podem aí, né, sei lá, serem efetivados, e a gente aí tem que sempre tomar cuidado, caso aconteça um desligamento, enfim, você vai dar um jeito, de uma forma muito sutil, fazer com que as pessoas melhorem aí o que a empresa está pedindo como métrica, né, para que eles permaneçam na empresa, caso venha aí um layoff, e elas estarem o máximo possível dentro daquela métrica para que ela não entre aí para o setor de cortes. Então você entende que você está ali administrando, só que você não está chegando e expondo o que está acontecendo? A mesma coisa com as nossas emoções. Quando nós governamos as nossas emoções, a gente não finge que não sente. A gente simplesmente entende que eu estou sentindo e o que eu faço com isso, né? E isso é muito válido, gente, para a nossa vida com Deus. Então, para você receber o Espírito Santo, eu já falei aqui, inclusive no vídeo dos filhos, lembra? Toda pessoa que ela recebe o Espírito Santo, tem duas coisas. Você pode pegar todo o testemunho de alguém que teve encontro com Deus. O que teve de básico naquele encontro, naquela revelação do Espírito Santo para aquela pessoa. Sinceridade, em primeiro lugar, né? E confissão de pecados e arrependimento, né? Então, como que a pessoa que costuma controlar, qual que é a diferença do controle? O controle é você reprimir o que você sente, né? Eu tô sentindo isso aqui, mas eu não vou sentir mais. Sabe, a pessoa tá sempre, parece que mentindo, inclusive para ela mesma. E quando você começa, o problema de você mentir para você mesmo é que você acaba acreditando. E como que você vai ser sincero com Deus se você não tá sendo sincero com você mesmo? Né? Porque às vezes as pessoas, eu vejo muito isso no meio cristão, parece que as pessoas querem ser perfeitas, e gente, nós somos humanos não são perfeitos, nós temos o nosso lado bom, nosso lado ruim, nós temos sentimentos bons e sentimentos ruins. Então o que acontece, né? Porque quando são coisas boas é muito fácil para administrar, agora e quando são sentimentos ruins, né? Quando são sentimentos egoístas, quando são sentimentos de orgulho, quando são sentimentos de inveja, quando são sentimentos de, sei lá, de frustração, de raiva, de ódio, enfim, as coisas ruins que nosso lado sombra tem. Se você não sabe governar os seus sentimentos, você vai reprimir esses sentimentos e aí eles vão ficar lá no fundo do poço. Só que em algum momento isso vai voltar, e de uma forma muito ruim. Pode voltar numa depressão, pode voltar fazendo coisa errada, pode voltar com tanta coisa, gente, volta com tudo. E você nem vai saber de onde que tá vindo tudo isso. Então, por que eu tô trazendo? José, ele foi um exemplo de governo, não só no próprio governo do Egito, ou na administração dos bens de Potifar, ou até da própria cadeia por onde ele passou. Ele só conseguia administrar bem, estar bem nesses lugares, porque ele sabia administrar as suas emoções. Então, o que eu quero trazer? Para você saber administrar as suas emoções, você, em primeiro lugar, você precisa ser sincero com você mesmo, né? Então, de mim, da qual eu não esteja concordando, da qual eu não esteja me sentindo bem, da qual entra em conflito daquilo que eu acredito, do que eu sou, aí peraí, aqui eu preciso, né, dar um tempo, começar aí investigar dentro de mim mesma como foi que eu cheguei até aqui, por que isso está acontecendo, sabe, quando você para refletir, sabe, sobre a vida, sobre as coisas, tem coisas que fogem simplesmente do seu controle, você não tem muito o que fazer, e agora, tá acontecendo, o que eu faço com isso aqui? Gente, uma coisa também que eu vou pedir para vocês, na dúvida do que fazer, se possível, não faça nada, sabe, reflita, isso também é governar emoções. E quanto ao Espírito Santo, como que você quer receber a misericórdia de Deus se você não está confessando para Ele, não está falando para Ele ali naquele momento de intimidade que você está tendo com Ele, sobre tudo que está acontecendo dentro de você, sabe? Fale para Deus tudo
tem de ruim. Se for necessário, confesse seus pecados. Confesse todos os dias, se for necessário, não que isso lhe dê o direito de viver errando, mas enquanto você está ali tentando administrar, peça sabedoria, sabe, para você. Se tiver outras pessoas envolvidas, peça para Deus abençoar essas pessoas e também dar sabedoria a essas pessoas, sabe? Fale com Deus, seja sincero, coloque para fora, sabe? Olhe para dentro de você e fala: olha, pai, olha isso aqui, ó, eu sou esse lixo aqui, ó, eu tô sentindo isso aqui, pai, ó, eu tô sentindo isso aqui, eu não concordo, me ajuda, o que que eu faço? Me dá uma luz, me dá uma direção, me ajuda a ser mais forte para ouvir a tua voz do que para ouvir a minha, me dá forças para fazer mais aquilo que o Senhor me pede do que o que eu quero, sabe? É ser sincero, gente, é literalmente você conseguir olhar para você mesmo e ser sincero, porque é o que eu vejo, as pessoas não conseguem, sabe, nem mesmo sequer admitir aquilo que elas estão sentindo, nem mesmo sequer admitir aquilo que elas estão pensando. E tudo bem, você não precisa sair colocando no microfone para o mundo inteiro e falar, porque realmente ninguém tem nada a ver com a sua vida, mas com Deus, sabe? A única pessoa que conhece você dos pés à cabeça é Deus. Deus, ele tem o poder de esquadrinhar o seu pensamento e o seu coração. Então, sabe, não existe nada que você faça ou pense que ele não saiba. Então, por que não ser sincero com ele, sabe? Vamos aprender a tirar as máscaras. Máscaras sociais, gente, a gente usa lá fora, com as pessoas. Mas dentro da sua casa e com Deus, não dá para você ficar usando máscaras o tempo todo. Então, é isso que eu quis trazer para vocês, tá bom? Sejam sinceros em primeiro lugar com vocês mesmos, porque se você não for sincero com você, você não vai conseguir ser sincero com Deus. Apresente a Deus todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, seus problemas, seus tormentos, suas coisas boas, principalmente as coisas ruins. Peça sabedoria para Deus, mas principalmente, sabe, gente, uma coisa que eu tenho percebido muito nesses últimos 15 dias, não, terça-feira vai fazer 15 dias, eu tenho estado literalmente procurando ouvir a voz de Deus, porque às vezes a gente acha que ouvir um pregador, ouvir canais que falam de Deus, como por exemplo o meu aqui, que a gente está se enchendo de Deus, mas às vezes a gente está se enchendo mais do homem, da pessoa que está ali trazendo a mensagem, e a gente não está mesmo parando para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus a gente para ouvir aqui, gente, ó, quando a gente lê a Bíblia. Sabe, assim, porque que nem eu tô falando aqui, mas eu tô falando daquilo que está em mim, né? Se você para aí para pegar outras pessoas, você também está ouvindo um pouco do que aquelas pessoas estão falando. E não é que seja ruim, é muito bom, mas será que você tá ouvindo a voz de Deus? Porque foi isso que eu percebi nesses últimos 15 dias. Sabe, às vezes a gente, sem perceber, a gente começa aí a meio que ir por um caminho que parece ser bom, e é muitas das vezes, né? Mas às vezes o que eu tenho para falar, ou qualquer outra pessoa que esteja aqui no vídeo do YouTube, ou qualquer outro lugar que você escuta a mensagem, inclusive na igreja, tem também um pouco daquela pessoa que ali está. Mas quando você pega a Bíblia para ler, quando você fala assim, pai, vamos parar tudo, vamos recitar e deixa eu ouvir a tua palavra, isso é o que talvez esteja faltando para te fortalecer, tá bom? E é isso que tem me ajudado, principalmente nesses últimos 15 dias. Eu dei uma desligada aí geral, principalmente de algumas pessoas, alguns canais, sabe, assim, para desintoxicar um pouco, assim, de mim. E aí eu tô falando de mim, tá, gente? Eu não tô falando que as pessoas sejam erradas, mas para que eu pudesse ouvir o que Deus quer falar comigo, entendeu? E eu acho que assim como tá servindo e tá sendo muito bom para mim, tá sendo um desintoxicante de muitas coisas, talvez seja o que você esteja precisando também, tá bom? Eu tinha inclusive gravado um outro vídeo e acabei, Deus falou, vai lá, refaz e faz esse daqui porque é isso que eu quero que você faça. Então, ok, pai, ó, tô obedecendo e entregando, tá bom, pessoal? Agradeço vocês, vou terminar esse vídeo por aqui, ficou um pouquinho longo, mas eu espero que possa ajudar vocês, tá bom? No fundo, governem as suas emoções e não controle. Controlar é reprimir. Governar eu tô sentindo, e confessar para Deus, pai, ó, é isso aqui. Nem eu tô gostando disso aqui, mas eu também não tô conseguindo sair disso aqui. Me ajuda. Como é que eu faço? Pai, me ajuda. Que decisão que eu tomo aqui? O que que eu faço? Eu não tô sabendo o que que eu faço. Eu mesma escutei isso. Você não sabe o que tá fazendo nesse momento? Pai, então
não vai, se você, em algumas coisas, né? Porque são algumas situações aí que estão babado e confusão. Mas nisso aqui, você não tá sabendo o que fazer? Para, dá um tempo, reflita, só se resguarda. Nisso aqui, ó, toma essa atitude. Então, é sobre isso, tá bom? Procurem mesmo de fato, de verdade, ouvir a Deus. Fiquem com Deus. Tenham uma semana extremamente abençoada. No próximo vídeo, na próxima semana vai ter mais vídeo aqui no canal, gente. Eu agradeço de verdade pela compreensão de todos. Beijinhos. Tchau, tchau. Até domingo que vem.